O mar são ondas de espuma que trazem brancura. O mar tem seres que vivem e querem viver. O mar gosta que lhe digam que lindo é o mar. Defende o mar, defende o mar, defende o mar, defende o mar. É triste estragar o mar com lixo urbano. Pensa que é desumano para ele e para ti. O mar é quente e frio, maior que um rio. Respeita o mar, respeita o mar, respeita o mar, respeita o mar. O mar é a estrada que leva entre continentes, pesados navios com rodas distantes. Que força o mar, que força o mar, que força o mar, que força o mar. O mar tem ilhas de plástico que tu lá puseste. Pensa no mal que fizeres, é mal para ti. O que fizeres ao mar, ele vai cobrar-te a ti. Defende o mar. O agrupamento de escolas de Arga e Lima está rodeado de serras que não limitam horizontes e é dividido por um rio que, em vez de separar, une. Ser um agrupamento rural é um enorme desafio. Nada está garantido, a não ser a certeza de que teremos que ser nós, escolas, a criar os elevadores sociais e culturais, a formar cidadãos atentos, empenhados, democratas, críticos de si, dos outros e do mundo, curiosos face ao conhecimento, éticos na ação. É o que fazemos e o como fazemos que nos define. É a procura de sermos nós, respeitando cada eu, que nos caracterizam. Somos nós do mundo, abertos a quem sabe, certos de que no final de um evento como o que hoje aqui acontece, seremos nós mais fortes. A maior lição do mundo e a luta pela concretização dos ODS são um dos exemplos daquilo em que temos orgulho que a comunidade escolar se envolva e ela tem-no feito. A aula aberta que vai acontecer aqui e agora e que conta com o Sr. Ministro da Educação, com representantes da Unicef, com a DGE, com os nossos alunos e professores, com o pessoal não docente, com encarregados de educação, vai ser aquilo que sempre deveria ser uma aula. Espaço de partilha, de inclusão, de emoções, de sentidos e de saberes. Obrigado por nos terem escolhido para este evento. Para iniciar oficialmente esta sessão, passamos a palavra ao nosso diretor, José Costa Leme. Faça o favor, Sr. Diretor. Queria dar boas-vindas aqui ao Sr. Ministro, Dr. Tiago Brandão, as boas-vindas à Dra. Beatriz Imperatori, Diretora Executiva do Comitê Português da Unicef, ao Dr. Vitorino, Vereador da Educação, ao Dr. João Gonçalves, Diretor da DGEST, e falta-me o Dr. José Carlos Sousa, da DGE. Okay. Saiu agora no momento. Pronto. Nós ficamos muito contentes e orgulhosos pelo Sr. Ministro escolher o nosso agrupamento e vou fazer aqui uma confidência. Eu, há uns dias atrás, estava no corredor e veio uma funcionária perguntar-me a mim porque é que o Sr. Ministro vinha à escola, porque é que escolheu a escola. E eu, surpreendido com a questão, não soube responder. E depois estive a refletir e, de facto, a maior lição do mundo, que é uma ação conjunta entre a DGE e o Comitê Olímpico Português, o Comitê da Unicef, Olímpico tem a ver com outra história do Sr. Presidente, do Sr. Ministro. É verdade, é verdade. Comecei a refletir, de facto, nós temos uma cultura de escola muito virada para a ODS.
esta maior lição do mundo que pretende levar os jovens a ter uma ação, os jovens cidadãos, a ter uma ação e uma reflexão sobre as ODS, de facto nós temos a cultura da nossa escola. Pronto. E por isso agradecemos essa escolha do nosso governo e ficamos muito orgulhosos e contentes e, ao mesmo tempo, ansiosos e nervosos por esta situação. Pronto. Eu já agora, se o Sr. Ministro não leva a mal... Eu nunca levo a mal. Queria desmistificar um bocadinho aqui a pessoa do Sr. Ministro. O Sr. Ministro nasceu em Braga, depois veio para Paredes de Coura, viveu para Paredes de Coura, onde o seu pai trabalhava, correto? Pronto. Não, quando eu nasci ele trabalhava em Paredes de Coura, é verdade, está muito bem informado. E então, Paredes de Coura, jovem, estudou em Paredes de Coura, mas ia para Caminha, deslocava-se até Caminha para jogar handball e treinar handball. E nessa altura também meteu-se no karatê. É verdade. Isso. Chegava às vezes por dias a percorrer boleja 30, 40 km para se deslocar de Paredes de Coura até Caminha. É verdade. Para treinar e jogar voleibol. Sempre virado para o desporto, ao mesmo tempo que era um excelente aluno, em termos de resultados académicos. Depois voltou para Braga, para o ensino secundário, e chegou a Coimbra. Eu só tinha ido lá nascer, voltar é... Sim. E depois foi para Coimbra, onde se viu estudar, entrou na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra, onde foi estudar, licenciar-se em Bioquímica e doutorou-se também nessa área de Bioquímica. Foi um grande coimbrão, aproveitou muito Coimbra, é um grande boémio de Coimbra, mas sem beber álcool. É verdade. E, entretanto, foi para ter o doutoramento e foi para Madrid. Não, foi para Dallas, Estados Unidos. Em Dallas, Estados Unidos, estava na altura do 11 de setembro. É verdade. Mas aqui, curiosidade, estava em 11 de setembro, o atentado terrorista, para aqueles jovens que aqui não se recordam, foi um grande atentado terrorista que houve nos Estados Unidos, às Torres Gêmeas, em que morreram centenas de pessoas. Curiosidade. Eu vivia nos Estados Unidos. Nessa altura. Sim. E depois foi para Madrid, onde houve um grande atentado. Mas está a tentar algum. 11 de março, em La Tocha, e vivia a 150 metros dessa estação de caminho de ferro de La Tocha. É verdade. Estava lá o Sr. Ministro. Pronto, mais tarde. Mas é só coincidência. Coincidência, não é? E sabemos uma coisa também, quando os Jogos Olímpicos de 2012, quando o Fernando Pimenta, um grande desportista aqui nosso, aqui de Ponte Lima, e o Emanuel Silva, ganharam medalha de prata, sabemos que nessa altura o Sr. Ministro chorou. É verdade. E mais tarde vai também para Cambridge, onde vai ser um investigador em Cambridge na área do cancro, onde desenvolve áreas do diagnóstico precoce do cancro, onde daí realmente se ouviu falar, de facto, o grande trabalho que desenvolveu em Cambridge. Não sei se cruzou-se com o Stephen Hawking ou não. Mas... Não vi muitas vezes na rua, porque ele costumava estar na rua. Ele tinha uma das cátedras mais importantes, que tinha tido o Newton, que tinha a cátedra lucasiana, e Stephen Hawking ainda tinha a cátedra quando eu lá estava, e tive mais do que uma vez com ele, fui muitas vezes jantar ao college onde ele tinha estudado e onde era académico, sim. Pronto, e eram estas minhas palavras para desmistificar e para vocês estarem à vontade com o Sr. Ministro. Eu, quando o Sr. Ministro chegou, disse ao Sr. Ministro: olha, eu sou uma pessoa muito informal. E o Sr. Ministro virou-se logo e disse: não é mais informal que eu. Pronto, e passo a palavra agora. Não passo a palavra, passo a mão para Muito obrigada, Sr. Diretor, pelas suas palavras. Passamos agora a palavra ao Sr. Ministro para que dê início a esta grande sessão. Muito bem. E eu falo aí com o microfone, ou falo ali? Eu tenho microfone de lapela. Bom, antes de mais, muito obrigado. Hoje estamos aqui, nas margens do Rio Lima. Quem é que é desta margem do Rio Lima? Quantos dos que aqui estão são desta margem do Rio Lima? Mas também temos gente da outra margem do Rio Lima? Sim. Este realmente é um agrupamento
que disseram que é um agrupamento rural, e essa não é nenhuma maldição, é uma característica, não é? Eu também sou de um sítio que é muito rural, que não tem que ter necessariamente uma contradição relativamente a quem tem uma realidade urbana. Nós somos de um sítio onde a ruralidade é mais profunda, mas isto também nos faz ter uns horizontes bem mais alargados, não é? Mesmo tendo aqui a Serra d'Arga ao lado. E para mim é muito especial hoje poder estar aqui. Eu já conhecia a vossa escola, eu tenho ouvido muitas vezes falar sobre o projeto pedagógico, o trabalho dos vossos professores, o trabalho dos educadores das escolas deste agrupamento, e quando esses professores me encontram, quando às vezes na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, quem trata das escolas, ou na Direção-Geral da Educação, que trata dos currículos e daquilo que vocês aprendem, acabam por nos falar do que aqui acontece, e também muitas vezes, quando estive com o anterior Presidente da Câmara, com o atual Presidente da Câmara, com o professor Vitorino, que está aqui connosco, e que foi diretor da Escola de Monserrate, que vocês muito provavelmente conhecem, eu muitas vezes ouvi falar do que acontecia aqui. Mas se é verdade que me falaram muitas vezes do diretor desta escola, que me falaram muitas vezes das várias escolas que fazem parte deste agrupamento, e também dos vossos professores e de todos aqueles que aqui trabalham, o que me chamou a atenção foi como falavam de cada um de vocês. Diziam que havia aqui alunos especiais, que havia desde os mais pequeninos até aos não tão pequeninos, que havia gente muito especial aqui na escola e que eram os grandes artífices desta escola ser verdadeiramente uma escola singular. Nós temos a sorte de colaborar com a Unicef. Vocês sabem o que é a Unicef? Quem é que me podia ajudar, principalmente para entendermos o que é a Unicef? Alguém me podia explicar o que era a Unicef? Se calhar eu ajudo aqui. A Unicef é uma organização mundial que trabalha especificamente com a infância. E quando falamos da infância, nós habitualmente pensamos dos meninos mais pequeninos lá de casa, não é? Aqueles entre os 0 e os 10 anos. Mas a Unicef trabalha mais do que isso. Trabalha para tudo aquilo que são designados por crianças, ou todos aqueles que são designados por crianças e jovens, digamos assim, até aos 18 anos. E a Unicef tem sido a grande artífice da defesa das crianças no mundo. Vocês sabem que nem todos temos as mesmas oportunidades no mundo. Felizmente, pelo trabalho da Unicef, pelo trabalho das Nações Unidas, pelo trabalho de muitas organizações, algumas delas dos governos e outras que não têm nada a ver com os governos, nós tentamos trabalhar todos os dias para que o mundo seja o mais equilibrado possível. E é hoje o que estamos aqui a fazer, também a contar com a Beatriz, que está aqui connosco hoje. E é muito importante que vocês possam conhecer a Beatriz Imperatora, que é a responsável da Unicef em Portugal, porque a Unicef, estando no mundo inteiro, também está em Portugal, porque cuidar das crianças portuguesas também é importante. E a Unicef tem trabalhado com a Direção-Geral da Educação e, a partir de hoje, tem uma responsabilidade acrescida, que é trabalhar com a vossa escola. Esta, para a Unicef, não vai ser uma escola qualquer a partir de agora, porque desde há uns anos tem feito em Portugal uma iniciativa que é esta, que é a maior lição do mundo. Não é a aula mais especial, porque as aulas especiais são aquelas que vocês têm com os vossos professores, mas é uma aula que se está a fazer no mundo inteiro, onde pessoas como eu, que têm as responsabilidades que eu tenho, sendo Ministro da Educação, vão às escolas e falam das coisas que também importam, que são as questões da cidadania, do desenvolvimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dialoga com os alunos, com aqueles que têm responsabilidades nas escolas, nas autarquias, na Unicef, também no Ministério da Educação, para entendermos que mundo é que queremos. E por muito que lá no Ministério da Educação, na Câmara de Viana, na Unicef, nós pensemos verdadeiramente que somos entendidos e que os vossos professores pensem que são verdadeiramente entendidos relativamente ao que é que nós queremos para o mundo, o que nós sabemos, e é um segredo muito mal guardado, é que quem sabe melhor como nós temos que organizar o mundo, que mundo é que queremos para hoje, mas que mundo é que queremos para amanhã, são as crianças e os jovens daqui, deste agrupamento, e as crianças e os jovens do mundo inteiro, que ao contrário do que se diz, não são o nosso futuro, são verdadeiramente o nosso presente. E é isso que hoje estamos aqui a celebrar. E por muito, Sr. Diretor, que muitos dos professores sejam entendidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por muito que exista muita gente aqui nas vossas freguesias, aqui em Vilamou, em Gerás do Lima do outro lado, nas freguesias de Ponte de Lima aqui ao lado, no centro da cidade, saibam muito, ou no Neiva, ou mesmo aqui na Serra d'Arga, saibam muito e os adultos saibam muito
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu asseguro-vos que os maiores defensores daquilo que nós verdadeiramente temos que querer para o nosso planeta estão aqui nesta sala e em muitas salas do nosso país. E por isso é que vimos aqui hoje estar convosco e poder entender o que é que vocês têm para nos dizer. Hoje vimos fazer um exercício que os adultos têm muita dificuldade em fazer, que é ouvir, refletir, pedir a vossa ajuda, pedir o vosso auxílio para podermos, entre todos, pelo menos não fazer aquilo que o homem tem feito muitas vezes. Ao contrário do que acontece com o lobo, do que acontece com os coelhos, do que acontece com todos os animais na natureza. Os animais não costumam tropeçar 2 vezes no mesmo galho. Quando tropeçaram num galho, têm memória e habitualmente não fazem o mesmo erro a seguir. Vocês sabem que os homens são os únicos animais que tropeçam 2 vezes no mesmo galho. E quando estou a dizer isso, não é em sentido literal, por muito que muitas vezes aconteça. Quantas e quantas vezes a nossa humanidade não faz exatamente o mesmo erro uma e outra vez? E às vezes 3 e 4 vezes. E por muito que tenhamos cometido esses erros noutros sítios, depois muitas vezes não aprendemos. E hoje estamos a fazer aqui esse exercício, que é poder ouvir-vos, poder estar aqui convosco e, acima de tudo, conhecer aquilo que a escola tem feito de tão especial para que eu, sendo Ministro da Educação, e é verdade que sou daqui de cima, mas a Unicef ter-me dito que esta era a escola que devia ser escolhida para fazer esta maior lição do mundo, e eu quero-vos dizer uma coisa, nós podíamos estar em qualquer uma das 5.400 escolas do país, mas estamos nesta. Podíamos estar em qualquer um dos 810 agrupamentos do país, porque a Unicef disse que podia ser feito em qualquer uma, mas quando conversamos, e conversamos com a Câmara de Viana e com a Direção-Geral de Educação, entendeu-se que esta era uma escola especial, para onde podíamos estar a transmitir para todas as outras escolas do país e, no fundo, também para o mundo inteiro, através das redes sociais e da internet. E por isso, hoje, o que vimos fazer aqui é também um exercício de discussão aberta e saber que a voz das crianças, a voz dos jovens, hoje, como todos os dias, tem que ser o mais importante. Porque essa é segura, é algo que temos que ter como verdadeiramente importante e hoje o que vimos fazer é também um exercício de humildade, não é? De dizer que aquilo que vocês nos podem dizer é verdadeiramente valioso. E é isso que tentamos fazer todos os dias. A Unicef faz muito isto, trabalhar com os jovens, ouvir os jovens e saber dos jovens o que é que querem, não só para o futuro, mas também para o presente. E no Ministério da Educação também temos feito isso e sei que aqui na escola também, através da cidadania, do desenvolvimento, tem feito esse exercício. Por isso, eu hoje também vos queria ouvir, quero saber o que é que vocês nos têm para dizer a nós, ao resto das escolas do país, e eu queria que fizéssemos um pacto, que nada ficasse por dizer. Por muito tonta que aparentemente pareça uma ideia, por muito descabida que aparentemente possa parecer um pensamento, por muito que uma pergunta que sempre estiveram debaixo da língua e que nunca foi feita pelo medo de muitas vezes não ser apropriada, que nada fique verdadeiramente para dizer. Porque só existem verdadeiramente respostas tontas. Nunca há perguntas tontas. E é importante que tenhamos essa consciência e essa abertura e essa transparência. Hoje quem está aqui é o Tiago Brandão Rodrigues, que a partir do dia de hoje é vosso amigo, que é de Paredes de Coura, como disse o Sr. Diretor, tendo nascido em Braga, que andou um pouco por todo o mundo, que agora trabalha em Lisboa porque o Ministério está lá, mas nunca se esquece destas terras daqui, do Alto Minho, e hoje para mim é particularmente importante estar aqui, com todos aqueles que são de Lanheses, das freguesias aqui à volta, e estar com muitos meninos, muitas meninas, rapazes e raparigas, e quem é que tenha o primeiro painel para nos falar, porque alguém vai começar agora a explicar-nos um pouco o que tem feito aqui na escola. E antes de mais, queria agradecer também por este hino. A Edna e a Rafaela foram as solistas. Queria-lhes agradecer também a todo o grupo, ao professor, porque é um hino, é muito curioso, é um hino que fala do mar. Eu sei que a Câmara Municipal, os agrupamentos aqui do Conselho têm tido
predileção pelo tratamento das questões do mar, quer sejam elas desportivas, quer sejam elas ambientais, mas verdadeiramente o mar começa em cada uma das nossas casas, começa em cada um dos nossos campos agrícolas, começa em cada uma das nossas escolas. E termos essa consciência é muito importante. Este que não é um território aparentemente de mar, mas que tem um rio que chega ao mar e que é mesmo o rio mais importante das vossas vidas. Este que foi um rio que agora tem uma ponte mesmo aqui em frente, mas que durante muito tempo não teve ponte, mas era lugar de passagem. E algum de vocês já ouviu falar aqui nas pirogas do rio Lima? Sim? Vocês sabem que este é um sítio desde há muito, muito tempo, desde a Idade do Ferro. Imagine-se, a Idade do Ferro foi antes da Idade Média. Havia gente a passar mesmo aqui em frente. E há cerca de 15 anos, 16, foram encontradas aqui 2 pirogas, mesmo aqui em frente, em Lanheses, que foram classificadas no Conselho de Ministros, onde eu reúno com os outros ministros todas as semanas, e que mostra também que aqui era um sítio de passagem e de contacto entre povos. E por isso esta não é uma terra qualquer. Estarmos aqui significa que é uma terra onde se encontraram povos de muitos sítios, com muitas diferenças. Estiveram aqui os romanos, estiveram aqueles povos chamados bárbaros, e sempre que chegavam à nossa costa utilizavam o vosso rio para subir, e muito provavelmente muitos de nós temos no nosso pool genético, nos nossos genes, a marca desses muitos povos, e é isso que hoje estamos aqui a falar também, do mundo global e daquilo que nós queremos. Quem é então? És tu, Edna, então, que vais começar. Eu queria dar uma explicação sobre a música, a canção. Sim. Esta canção é um hino do mar, à sua beleza e importância para a sociedade humana, ou seja, para a nossa sociedade. Apela a uma visão mais sensível para com as criaturas marítimas, mesmo sendo ao mesmo tempo um alerta para determinados comportamentos humanos que são verdadeiramente destruidores e que colocam em risco e em causa a biodiversidade e o equilíbrio ecológico do nosso planeta, com consequências muito graves, como é o caso das ilhas de plástico, que foram referidas até na música. Esta música foi composta pelo professor Frade, que nos acompanhou na guitarra de forma extraordinária, e a letra foi escrita de forma colaborativa pelos alunos do antigo 7º A, sob a supervisão, obviamente, do professor Frade. Esta música, esta canção, foi uma das atividades enviadas para a maior lição do mundo no ano letivo 2018-2019, e desde essa altura que tem vindo a ser interpretada e apresentada na nossa escola em vários momentos da nossa vida escolar. Muito bem, tu falaste da biodiversidade. Porquê é que é tão importante a biodiversidade no planeta? E porquê é que a ação humana, isto no fundo nós representamos só uma espécie de todas as espécies animais e vegetais que existem no globo. E o certo é que, pelo facto de termos um cérebro especial, onde à partida um conjunto de qualidades como a inteligência nos permitem fazer coisas tão fantásticas como utilizar a voz e ter linguagem, ter a capacidade de escrever, ter a capacidade de interpretar, ter a capacidade de dialogar e falar línguas tão diferentes e aprender novas línguas. O certo é que nós temos utilizado esta inteligência de forma pouco inteligente, muitas vezes para destruir outras espécies animais e vegetais. Porquê é que é tão importante a biodiversidade? Isto é, e termos diferentes tipos de animais e plantas no mundo? Na minha opinião, é interessante ter outras espécies, porque se tivermos sempre apenas umas 10 ou 20, não traz tanta riqueza para o nosso planeta. E além disso, o mar, se poluirmos, pode matar muitas espécies de peixes, de plantas até, e eu acho importante preservar o mar, que assim também preservamos um pouco a biodiversidade. Muito bem, sim, é verdade. O maior número de espécies e o maior número de animais existe efetivamente no mar e nos nossos rios, mas principalmente no mar. Alguém sabe, se nós compararmos o que é o nosso globo, a superfície que temos de terra e de mar, vocês sabem que existe muito mais mar do que existe terra, e que isso é absolutamente fundamental também para lutar e para termos o clima que nós temos. Edna, muito obrigado. Tomamos nota. E és tu que vais falar agora, Sara? Sim. Então conta-nos, Sara. Sara, tu de que ano é que és? 11º. 11º. E quando é que fizeram essa primeira participação? 2017. E tu participaste nesse conjunto de alunos que fez essa primeira participação? Sim, todo o agrupamento participou. Todas as turmas. Então conta-nos lá.
Pronto, e a atividade chama-se Juntos pela Biodiversidade e pela Floresta Autóctone. E pronto, Floresta autóctone. Sim. Eu sei o que é floresta autóctone, mas quem está lá em casa se calhar não entende perfeitamente o que é isso de floresta autóctone. Por floresta autóctone significa a floresta com espécies regionais e nacionais, portanto... Basicamente que são desse território desde há muito tempo, não é? Sim, E, por exemplo, nós temos o carvalho, não é? Vocês conhecem o quercus, não é? O quercus roble, que é daqui, que é muito resistente e muito resiliente, por exemplo, aos incêndios, os castanheiros, mas, por exemplo, o eucalipto não é uma espécie autóctone, não é? Não. E está adaptada, por exemplo, para estar noutros climas que não este clima. Foi introduzido. Mas mesmo o pinheiro, que agora faz parte de muitas das nossas florestas e temos grandes pinhais, o pinheiro bravo não é daqui, também foi introduzido. O que nós tínhamos cá era o pinheiro manso, que estava muito adaptado também, tanto ao clima mediterrâneo e também um pouco a este clima atlântico que nós temos aqui. E o que é que vocês fizeram no vosso trabalho? Eu ia só dizer que esta atividade fizemos-la em 2017, portanto estava fresca na memória a tragédia de Pedrógão Grande. Sim. E por isso, e toda a perda de biodiversidade com os incêndios florestais. E essa situação é que nos motivou ainda mais a participar num projeto que promove a regeneração da floresta. Então expliquem-me lá o vosso projeto. Antes de explicar o projeto, gostaria de dizer que nessa atividade participaram todas as escolas do agrupamento, não só os alunos, mas também os pais e as famílias, que nos ajudaram a arranjar sementes e terra. Tu achas que é importante esta ação da escola com as famílias? Vocês acham que é importante, Henrique, não é? Sim, sim. Henrique, tu achas que é importante que a escola, de certa forma, possa contaminar positivamente as famílias dos alunos e o entorno? Sim, acho que é muito importante, porque se fossem só os alunos, seria menos pessoas a pensar nesse projeto, nessa falta e nesse problema que aconteceu, de queimarem as árvores assim, ou por causa dos fogos. Então, quanto mais gente souber desse problema e puderem contribuir com isso, melhor. Por isso é que acho que é importante, sim. E conta-nos lá o projeto, então. O que é que fizeram? Pronto, eu vou continuar o meu raciocínio. Eu estava a dizer que... Não, vou comentar um bocado. Nós, para além de as pessoas terem arranjado sementes e terra, arranjaram também recipientes, que neste caso eram reutilizados, porque é importante. Poderiam ser, por exemplo, pacotes de leite ou de iogurte, algo assim do género mais básico. E pronto, dentro do projeto já foi aqui na escola que nós fizemos a sementeira e depois, em homenagem às árvores perdidas, fizemos uma árvore humana e basicamente é isso. Tu disseste que fizeram distribuição de sementes e troca de sementes, foi isso? Não. Então? O que eu quero dizer com sementeira, acho que é disso que está a falar, é basicamente colocar semente na terra e plantar. Sim, mas porquê é que é tão importante nós preservarmos as sementes e principalmente as sementes com a variabilidade biológica que nós temos? Tu sabes que, por exemplo, muitas das espécies que servem para a nossa alimentação, por exemplo, o milho, estão muitas vezes alteradas geneticamente e isso faz com que exista uma grande uniformidade do mesmo tipo de semente ou do mesmo tipo de espécie com a mesma modificação genética no mundo inteiro. Isso não tem um perigo? Sim. Imaginem que temos uma praga. Exatamente. Isso pode implicar que toda uma espécie, que é fundamental para a alimentação humana, possa ser afetada. Se nós tivermos a tal variabilidade, implica necessariamente que com a variabilidade, muito dificilmente, uma determinada praga ou uma determinada doença afete todo o alimento no mundo. E isso pode ser muito complicado, não é? Por isso é tão importante essa variabilidade. Exatamente. Muito bem. E então fizeram a sementeira e depois? Depois fizemos uma árvore humana, todos em conjunto. E dessa sementeira, o que é que resultou? Várias árvores. Várias árvores, sim. Basicamente. E elas estão a crescer? Sim. Sabias? As principais árvores plantadas, como já referimos, foram árvores bombeiras, incluindo carvalhos, castanheiros, azevinhos, entre outras espécies. Como é que lhe chamaste às árvores? Árvores bombeiras. Bombeiras. E porquê é que são árvores bombeiras? Queres explicar?
é o mesmo significado que árvores autóctones que não permitem o fogo alastrar-se tão rapidamente. Muito bem, sim. Foram plantadas 900 árvores, 600 delas germinaram e foram distribuídas por diferentes locais da região. Muito bem. Onde é que fizeram essa distribuição depois? Alguns professores levaram e assim se distribuíram, para onde acharam melhor. Muito bem, muito bem. E mais alguém vai falar sobre este projeto? Não. Bom, este é um projeto fundamental, termos a consciência que nós também podemos ser atores de modificação do que acontece no nosso entorno. Muitas vezes nós desvalorizamos a ação de pequenos grupos e dizemos, não, mas como é que nós podemos alterar, não é? O problema das alterações climáticas. Já toda a gente ouviu falar das alterações climáticas? Sim. Eu há pouco disse e quero voltar a dizer, muito provavelmente os grandes especialistas, Sr. Diretor, de alterações climáticas aqui na freguesia e nas freguesias aqui perto, estão aqui nesta escola. Estas são as grandes cabeças pensantes sobre alterações climáticas. E nós temos que combater a alteração climática, não é? Porquê é que pode acontecer a alteração climática? Quais são as razões que nos podem levar a alterações climáticas? Vocês sabem? O que é que nos pode levar a que existam alterações climáticas? Vocês sabem, certeza? Sim. É o excesso de poluição. O excesso de poluição. Bom, existem razões, se nós olharmos, que não têm nada a ver com o homem, não é? Se cair um meteorito e houver grandes incêndios, pode haver também alterações climáticas, não é? Se houver um terremoto e isso levar também a modificações naquilo que é a nossa paisagem, isso pode... mas isso não são relacionadas com a ação do homem. Margarida, diz-me. Margarida, o efeito estufa também. O efeito estufa. Mas o efeito estufa... É um fenómeno natural. É um fenómeno natural, não é? E é absolutamente fundamental existir. Vocês sabem o que é o efeito estufa? Sim. O que é o efeito estufa? Pois, eu explicar, não sei, mas eu sei que é o que deixa a Terra numa temperatura amena, se não me engano. Sim, basicamente, então, mas diz, temperatura amena. Alguém quer ajudar? Vocês sabem o que é o efeito estufa? Olá, como é que te chamas? Leonor. Leonor, conta lá. Então, o efeito estufa, nós sabemos que há várias radiações que chegam à Terra e ela própria também emite uma certa radiação. E ao ela emitir... Que é a reflexão, não é? Exato. Sim. Ok, eu não sabia disso. Mas há certas radiações e esta radiação, na camada de ozono, o facto de haver uma camada de ozono e esta radiação bater vai formar uma temperatura amena, que são cerca de 15 graus, eu acho, 15, 14 graus, o que isto permite que hajam condições favoráveis para toda a vida na Terra. Sim, basicamente, se nós não tivéssemos a atmosfera como nós temos, basicamente a vida seria impossível na Terra, porque todos os raios que aqui batem acabavam por refletir na Terra e depois iam não havia atmosfera, iam novamente para o espaço exterior e a temperatura na Terra seria, dizem os cientistas, mais ou menos 30 graus abaixo daquilo que nós temos habitualmente. Imaginem o que era este território, em vez de ter uma temperatura média anual de 15 graus, ter menos 15. A vida não seria possível. Por isso o efeito estufa é importante. É ele que permite a vida. Nós termos um conjunto de raios, principalmente os raios infravermelhos, que quando tocam na Terra, depois são emitidos e acabam por ter esta camada de ozono que é fundamental para que fiquem aqui estes raios e para que esta temperatura seja amena. Mas o que é que acontece neste momento? Nós estamos a trabalhar todos os dias, de forma muito ativa, para que este efeito de estufa não seja aquele que nós queremos. Basicamente, nós estamos a destruir esta camada de duas formas. Por um lado, temos destruído a camada de ozono. Já ouviram falar disso, não é? Com um conjunto, por exemplo, tudo o que são sprays, são chamados os CFCs, e que estão a destruir essa camada de ozono. Por outro lado, estamos a aumentar o número de gases que chamamos gases de efeito de estufa. Vocês sabem quais são esses gases? Dióxido de carbono. O dióxido de carbono, o dióxido de azoto também, tudo o que, por exemplo, é produzido nas fábricas, nos automóveis, na nossa atividade humana, nos incêndios florestais. Então, basicamente, aquele equilíbrio que nós tínhamos, que permite que exista vida na Terra como nós, está a ser completamente modificada pela nossa ação. O que é que nós temos que fazer, então, para contrariar este aumento de efeito de estufa? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, basicamente, se nós, neste momento, nós tínhamos um efeito de estufa que era positivo, porque permitia este equilíbrio. E nós, basicamente, o que temos feito é destruído, aumentando
aquilo que é o efeito de estufa, porque temos cada vez mais gases. O que é que nós temos que fazer para contrariar? O que é que nós estamos a fazer que não deveríamos fazer e que temos que, de certa forma, contrariar? Temos que produzir menos gases, não é? Fala, tens para falar. Professora, deixa estar. Não, era só precisava explicar. Pois, porque nós temos um projeto aqui na escola. Isso. O microfone está bem assim? Ok, antes de mais, boa tarde a todos. Nós temos bom dia, exato. Nós temos um projeto aqui na escola que é o Nós do Mundo, que fala precisamente sobre as alterações climáticas e também, enfim, sobre muitos outros obstáculos que temos no nosso mundo. Mas as alterações climáticas, diz-se em Lisboa que é um problema, diz-se em Nova Iorque que é um problema de Lanheses também? Se calhar. Não, mas essa é uma pergunta que nos temos que colocar. É um problema para Viana e um problema para Lanheses? É um problema para a Groenlândia? Mas eu acho que nós não podemos só pensar que é um problema só nesta região. Nós temos que pensar no mundo inteiro. Então. Tudo o que nós temos de fronteiras, quando nós dizemos que nós somos de uma freguesia e os outros são da outra freguesia, que nós somos portugueses e os outros são espanhóis, que nós somos europeus e os outros são africanos, isso está tudo na nossa cabeça. Essas fronteiras são completamente artificiais. Imaginem, quando os primeiros homens estiveram na Terra e começaram a pensar, não havia o nós e o vós. Eram todos humanos. E o efeito de estufa, por muito que seja produzido por aqueles que têm mais recursos, e isto é que é muito importante vocês pensarem nisso, é uma parte pequenina do globo e dos países do globo que produz a grande maioria destes gases que estão a destruir, de certa forma, o planeta como... Mas quem é que acaba por sofrer mais? São as pessoas desses países ricos? Não. Quem acaba por sofrer mais são aqueles que são dos países pobres, que muitas vezes depois não têm a capacidade. E vocês, nesse nós no mundo, o que é que fizeram? Pois, nós temos... Do mundo, vós do mundo, Do mundo, sim. Porque o nós do mundo é precisamente aqueles nós que nós temos, que a nossa sociedade tem de desatar para transformar o mundo num lugar melhor, certo? E, enfim, nós, nesse projeto, nós usamos a leitura, porque tem muitas iniciativas, como a minha colega é que sabe as iniciativas, eu não decorei isto, então, desculpa, mas nós temos muitas iniciativas dentro desse projeto que fala sobre a leitura e como a leitura pode nos ajudar a transformar, enfim, a mudar o mundo e a mudar, enfim, esses problemas que o mundo tem. Mas que problemas é que vocês identificaram através da leitura? Alterações climáticas, isso aí também tem muito a ver com o carnaval com livros, porque também temos isso, não é? Mas as alterações climáticas, a pobreza, as desigualdades sociais, de género, enfim, e muitas outras coisas. Mas vocês acham que está tudo relacionado? Porque nós temos falado muito de alterações climáticas e hoje estamos aqui a falar de alterações climáticas, mas depois acabamos muitas vezes para falar também das desigualdades sociais. Sim. Vocês acham que há alguma relação entre as alterações climáticas e lembrem-se daquilo que eu disse, que muitas vezes são os países ricos a destruir o ambiente, mas são os países pobres a sofrer as consequências. As desigualdades sociais estão relacionadas com as alterações climáticas? Acho que já Já expliquei, pronto. Está tudo dito, não é? Está tudo dito. As desigualdades sociais. E depois nós, em Portugal, por exemplo, sofremos outro problema muito grave, que é o envelhecimento da nossa população. Vocês sabem que, de certa forma, nós temos muito menos crianças agora do que tínhamos no passado. Isto está relacionado também com todas estas questões, ou não? Porque se nós temos desigualdades sociais, depois é muito mais difícil nós darmos condições às famílias para elas poderem também ter filhos. Verdade ou não? Sim. Isso aí também tem a ver com... Porque Portugal é um país desenvolvido e tal, essas coisas assim. Claro, mas e é muito mais complexo. Os pais assumem, vamos colocar entre aspas, que os filhos são lucro, uma fonte de lucro, e então muitos preferem não ter filhos, por isso. É o que o ministro já explicou. Muito bem, o que eu já expliquei. Então este era o projeto Nós do Mundo. Mas existe outro projeto chamado Ler Hoje pelo Amanhã. Desculpe, eu vou só interromper, porque o Nós do Mundo não é apenas só os problemas, porque há coisas boas, não é? Eu acho. E então conta lá, o que é que há? Nós do Mundo também quer referir como toda a comunidade como um todo. Não só Portugal, não só outro país, mas todos, exato, como França, mas todos destruindo essas fronteiras, porque
estes problemas todos podem ser resolvidos, mas se nós tirarmos as fronteiras que nós pusemos próprios no mundo. Este projeto tem 3 iniciativas principais: ler por nós, ou seja, ler para o nosso próprio conhecimento, ler para sermos pessoas mais cultas e informadas, ler hoje pelo amanhã, onde estão inseridas as conferências, e livros no palco e artes no diálogo. Muito bem. E existe aqui então outra iniciativa, que é a iniciativa Ler Hoje pelo Amanhã, que é um ciclo de conferências que acontece habitualmente em abril. E que és tu que me vais explicar. Como é que te chamas? Matilde. Matilde, é que tens aí o nome escondido. Está aqui um problema, está. Conta lá, o que é esta iniciativa? Primeiro, quem é que escolhe os temas? Vocês têm um conjunto de iniciativas, são os alunos, são os professores? Os temas são propostos pelos alunos, normalmente. Há sempre um diálogo com os professores, porque no fundo é muito mais interessante. Então, os alunos permitem também que os professores tenham a sua opinião, é isso? Não comento. Não, mas somos nós. Somos nós que escolhemos, porque no fundo somos nós que temos que falar naquele dia. E quais são os temas? Habitualmente estão relacionados com as questões da sustentabilidade, do ambiente? Sim, falámos das alterações climáticas, também pegámos em lados mais sociais, de igualdade, discriminações. Sim. E problemas como a deflorestação, também falam? Também falámos. Nós, por exemplo, eu e a minha colega estamos neste momento no 11º ano, mas fazemos conferências desde o 5º. Neste momento pode ser que somos alunas conferencistas. Sim, não. Se quiseres. Desde o 5º ano que já se pode dizer isso. Desde o 5º ano, sim. E há uma variedade de temas que nós abordamos e outras turmas também abordam, que acho que nós achamos que são melhores. Tive a oportunidade de ver que existem aqui um conjunto de pósteres científicos. Estão relacionados com essa atividade? Isso aqui é a minha colega que vai falar, mas eu posso só dizer que, no meu caso, nós ainda não fizemos, porque isso é normalmente feito, por exemplo, por alunos mais velhos, 12º ano. Não é mais velhos, mas mesmo assim. Mas se calhar passo a palavra porque está mais dentro do tema aqui a Karina. Muito bem, muito bem. Karina, conta-nos lá. Então, muitas vezes depois das conferências ocorrerem são expostos os pósteres científicos que são relativos aos assuntos abordados nas conferências. Temos aqui alguns exemplos expostos e podem ser alunos desde o 8º até o 12º ano. Sim. Normalmente no início do ano os nossos professores dão-nos o desafio de criar um póster e depois de o aceitar somos inscritos no módulo de formação, como realizar um póster científico da biblioteca escolar. Muito bem, vocês sabem que os pósteres científicos são uma forma que os cientistas têm de mostrar aquilo que produzem, não é? Também escrevem artigos, dão conferências. E tu já fizeste algum póster? Não, vamos fazer este ano, já recebemos a formação. Mas há ali um, por exemplo, relacionado com as marés negras. Vocês sabem o que são as marés negras? É quando ocorrem derrames de petróleo e o petróleo fica por cima do mar, basicamente, a flutuar no mar. Vocês lembram-se que aqui, muito perto de nós, na Galiza, aconteceu salvo erro, em 2001, 2002, com um grande petroleiro chamado Prestige, e que teve consequências nefastas para a biodiversidade desta zona. Muitos peixes, muitos animais aquáticos, mas também muitas aves aquáticas acabaram por sofrer. E aqui à costa também deu muito desse crude. Lembra-se disso? Já ouviste falar do... Sim, já ouvi falar nas notícias. Sim. E de que é que vais fazer o teu póster? O meu grupo vai falar sobre a gastronomia molecular. A gastronomia molecular, o que é que isso significa? Eu já ouvi falar de música molecular, até já ouvi falar, imagino só de biologia molecular, não é? E de química molecular, mas o que é isso de gastronomia molecular? Então, a criação de pósteres científicos foi dada a ideia pela nossa professora de química e queríamos arranjar um tema que também estivesse de acordo com isso, e a gastronomia molecular é um ramo da química que estuda todos os processos que ocorrem nos ingredientes quando estamos a cozinhá-los. Sim, porque no fundo uma cozinha é um laboratório de química, não é? Basicamente. Não é? E cozinhar, nós temos nas nossas mães, nos nossos pais, nas nossas avós, nos nossos avós, quando estão a cozinhar, e quando nós cozinhamos, também verdadeiros químicos na cozinha, não é? Claro, o que acontece sim. ali. E vocês já viram que a nova cozinha, muita dela, a cozinha molecular, utiliza muitos princípios químicos. Sim, muitos. Para ter texturas diferentes, sabores diferentes, muitas vezes para liofilizar, isto é, para tirar a água completamente, como a comida das tartarugas, e que é muitas vezes utilizada. E então vais fazer um póster sobre isso? Sim. Sim. Tu tens química? Sim. Tens física também? Não, só química. Sim. Gostas mais de química do que de física? Sim. E já sabes o que é que vais estudar depois? Quanto ao projeto, quanto à pesquisa? Não, mesmo depois na universidade, estás no 12º. Sim, vou seguir Psicologia. Psicologia. Sim. Onde é que gostavas de ir? Aqui para a Universidade do Minho, é? Sim. Muito bem, muito bem. Quantos alunos é que estão aqui do 12º ano? Acho que são todos.
E vocês já sabem o que é que querem fazer depois? Sim? Então já me contam o que é que queriam fazer. Muito bem, então estes pósteres, e como é que se chamava esse projeto? É o Ler Hoje pelo Amanhã? Não, esse era este projeto anterior. E este projeto dos pósteres, como é que se chama? Não tem bem um projeto, está inserido no mesmo das conferências. Mesmo. Existe outra iniciativa aqui na escola que se chama Nós do Mundo em Luta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Nós do Mundo Juntos pelo Planeta. No fundo, é um 2 em 1, não é? Quem é que nos vai falar sobre esse projeto? Como é que vocês se chamam? Contem-me lá. A Bruna, a Yara, que vocês têm um nome muito pequenino, e a Beatriz, que a Beatriz desde o princípio está a dizer isto é tudo absolutamente fantástico, mas quando eu falar é que vocês vão ver como é que há projetos maravilhosos, porque a Beatriz tem estado aqui absolutamente impecável desde o início e atenta. E cada vez que eu fico um bocadinho mais nervoso ou um bocadinho sem saber o que dizer, a Beatriz abana com a cabeça que sim e dá-me confiança. No fundo, isto tem sido uma parceria e a Beatriz é que tem sido a grande artífice disto estar a correr mais ou menos. Se fosse só eu, era muito mais complicado. Mas a Beatriz é que tem de ser aqui. Sim. Não. Estava eu a dizer que temos aqui duas alunas na sala, a Maria Rita, que é aquela menina que está na esquina, e a Beatriz, que foram finalistas a nível nacional do Concurso Nacional de Leitura, sendo que a Beatriz ganhou o prémio para o segundo ciclo. Foi ela a vencedora do Concurso Nacional de Leitura do segundo ciclo. Muito bem, muitos parabéns, e que representa também todo o esforço aqui da escola, que é um prémio individual, mas de certeza absoluta que foi um prémio que tu partilhaste com toda a gente, não foi, Beatriz? Muito bem. Yara, conta-nos lá então. Esta atividade parte em cada turma da leitura de um livro literário. Em cada turma da leitura de um livro literário ou não literário, relativamente ao tema escolhido pelas turmas nas aulas de português. Após a leitura, os alunos... Mas o que é que têm os livros e a leitura a ver com o desenvolvimento sustentável? Nós hoje estávamos aqui a falar da ação climática, porque é que vocês vêm falar de leitura? Expliquem lá, porque... Depende do livro. Depende do livro, não é? Os livros permitem-nos viajar, entender, conhecer, discernir, não é? Ajudam-nos a muita coisa, através da leitura, seja de livros literários ou não literários, por exemplo, livros científicos. Vocês gostam de livros científicos? Sim. Conta lá, Yara, então. Após a leitura dos livros, os alunos refletem e analisam o conteúdo, identificam personagens e espaços e fazem um esboço de como é que se vão transformar naqueles personagens. Muito bem. Uma das turmas que participou foi o antigo 5º C, a minha turma atual... O antigo 5º C? Sim, a minha turma atual do 7º C. Nós escolhemos o tema da pobreza, mas também o livro Onde Vivem os Animais. Onde Vivem os Animais? Sim. E dentro deste livro, como a minha colega disse, nós em turma lemos o livro em conjunto e conseguimos destacar dois principais... Pode-se ler um livro em conjunto? Pode-se ler um livro em voz alta? Sim. Sim, não é? É interessante, não é? É. E dentro desse livro nós conseguimos destacar dois principais temas, a sustentabilidade e a biodiversidade. Então, a sustentabilidade... Nós já tínhamos falado aqui de biodiversidade. Beatriz, tu queres falar de sustentabilidade? Para ser sincera, não tenho muito conhecimento nessa área, principalmente. Mas tem a ver com... Sim. Mas acredito que tenha a ver com o conservar os materiais e reutilizar também. Sim, conservar no fundo a natureza e conseguirmos, de certa forma, não provocar um desequilíbrio na Terra, não é? E, no fundo, não fazermos aquilo que muitas gerações fizeram. E eu tenho a certeza absoluta, e estou a olhar ali para o Sr. Vereador, para a Beatriz, de certeza absoluta que a vossa geração vai fazer melhor do que a nossa geração. A nossa geração falhou rotundamente. Preferiu comer tudo do que deixar muitas coisas para as gerações seguintes. E a vossa geração já tem muito mais esse cuidado em pensar na biodiversidade, pensar na sustentabilidade e naquelas coisas que tu ias agora dizer, Beatriz. O que é que tu nos ias explicar? Põe o microfone e fala alto e projeta a tua voz. Eu
A nossa turma é 7º C. Nós escolhemos esses 2 temas porque são e acreditamos que vão continuar a ser. Não eram só, continuam a ser e ainda vão ser, é isso? Sim, acreditamos que vão ser durante muitos anos, ainda temas super atuais. Nessa atividade levamos cartazes como recicla e não desperdices, ou sem árvores não vivemos. Sem quê? Sem árvores não vivemos. Sim. Tínhamos um percurso definido e, saindo da escola, fomos passando pela comunidade, levando os cartazes e os nossos disfarces, apelando para mais cuidado. Então fizeram uma manifestação, foi isso? Era um carnaval, sim, então no fundo era uma manifestação carnavalesca de sensibilização. Sim, então... É um pouco isso. Nós não só fizemos um carnaval como diversão, como normalmente é visto, mas também tentámos apelar e tentar ajudar as pessoas a pensar mais nesses temas que são tão importantes. Muito bem, muito bem. E resultou bem? Sim, acreditamos que sim. Gostaste? Sim. Foi um carnaval diferente? Foi, até agora foi o único em que participei. Mas... Pois, claro, porque depois a partir daí tu sabes o que é que aconteceu, não é? Quando estavas no 5º ano, no 6º ano já havia pandemia e no 7º ano também já havia pandemia, não é? Com tudo o que isso aconteceu. Marta? Então, há 2 anos, o atual 7º B apresentou o livro SOS Animais em Perigo e dentro dele destacámos os temas biodiversidade e inseticidas naturais. Biodiversidade e inseticidas naturais. Muito bem. Conta-nos lá. Levámos vários cartazes para apelar à comunidade. Como a minha colega disse, andámos por aí, aqui na freguesia, vestidos... a minha turma, por acaso, foi vestida de joaninhas. De joaninhas, sim. Todas joaninhas, que é uma inseticida natural. Alguns desses cartazes levam frases como... O que é um inseticida natural? Explica-nos lá. Porque as joaninhas alimentam-se, não é? De muitas das pragas que estão a... Sim. Nós temos as inseticidas e as pesticidas. Sim. Ou seja, as inseticidas são... Estou bugada. Diz. As pesticidas são as pragas. Isso. Aquilo que destroem os nossos alimentos e as árvores também. Sim. E as inseticidas são ou animais, quer dizer, por exemplo, as joaninhas que as comem, que é para evitar isso. Sim, por exemplo, os morcegos, não é? Os morcegos, vocês sabem que os morcegos comem insetos e são absolutamente fundamentais, por exemplo, em muitas zonas do globo, para diminuir o número de mosquitos, e vocês sabem que os mosquitos são o grande vetor de transmissão, por exemplo, do dengue, da malária, já ouviram falar dessas doenças. E é absolutamente fundamental o papel desses animais como inseticidas naturais. Marta, mais nada? Só ia dizer que escolhemos esse tema porque as pesticidas são um veneno para a fauna e a flora. Para a fauna e flora, sim. E vocês sabem que uma vez posto na terra, depois muitas vezes vai pelos rios que existem debaixo da terra para os rios naturais e acabam sempre, quase sempre, no mar, a contaminar também a vida subaquática. Diana, conta-nos lá. A turma tu és da mesma turma? Não. Não, então de que turma é que tu és? 7º A. 7º A, muito bem. A turma que atualmente frequenta o 7º A representou a história, a fada Oriana. Fomos vestidos de animais e plantas para representar a necessidade de preservar o nosso habitat e a importância de não poluirmos. Levámos cartazes para apelar a toda a comunidade que nos assistiu a essas mesmas necessidades, ou seja, a necessidade de não poluir e a necessidade de protegermos o nosso habitat. Muito bem. Este ano represento a necessidade contra o combate dos incêndios florestais em Portugal, destacando o incêndio de Pedrógão Grande. Muito bem, Carolina, obrigado. Nós, neste ano, fomos vestidos de árvores e bombeiros para mostrar à comunidade que os incêndios florestais são muito perigosos. Como é que te chamas? Bruno. Bruno, e como é que a comunidade vos recebeu? Não caiu o nome, por isso é que eu estava a dizer. Aproxima mais o microfone. Como é que a comunidade vos recebeu? Não sei. Não, olha, as pessoas gostaram ou não gostaram de vocês estarem na rua e fazerem essa marcha de sensibilização? Sim, gostei. Sim, e vocês gostaram ou não? Sim. Então foi importante. Achas que as pessoas na comunidade aprenderam coisas novas com a vossa marcha?
Sim, acho. Então valeu a pena, não valeu? Valeu. Muito bem. Então, tínhamos aqui outro projeto do lixo. Só é lixo se quisermos. Quem é que me vai falar desse projeto? Olá, como é que te chamas? Lara. Lara. Conta lá, Lara, do que é este projeto? Eu vi, quando entrei na vossa escola, vi que havia uns garrafões de plástico que tinham lá dentro umas tampinhas. Sim. É desse projeto? Então foi aqui que vi, muito provavelmente. Conta-nos lá, Lara. Essa campanha em específico chama-se Tampinhas por Mais e Melhor Mobilidade para a Clara. Sim. Esta menina precisa de tratamentos de fisioterapia e equipamentos ortopédicos e nós entregamos as tampinhas para ter essa possibilidade. Existem muitas mais ecocampanhas que a escola participa, como por exemplo o papel por alimentos. Nós fazemos a recolha de papel e entregamos para o banco alimentar. E tem também ainda as rolhas que dão árvores. Esta campanha permite a troca de rolhas por árvores para reflorestar. E há ainda a segunda vida, novas oportunidades. Esta campanha é principalmente para podermos reutilizar antes de reciclarmos, dar uma nova vida. Vocês não acham, e Lara, não achas que nós, no nosso dia-a-dia, deitamos muitas coisas ao lixo que podiam ter uma segunda vida, para nós ou para outras pessoas? Sim. Vocês já viram que a geração acima da minha, e mesmo a minha geração, reutilizava muito mais do que agora as novas gerações ou as antigas gerações, que são as minhas, fazem agora. Eu, nos anos 80, havia muito menos. Todos os dias, quando ia deitar o lixo fora, levava muito menos coisas do que levo agora. E agora todos nós produzimos muito mais lixo. Nós não temos que diminuir essa produção de lixo? Sim. É muito importante. E temos que reutilizar. Vocês já viram que há muitas lojas agora de roupa em segunda mão? E que até está na moda comprar roupa em segunda mão. Vocês não acham que é importante? Sim. Sim. Chama-se, vocês já ouviram falar de economia circular? Nunca ouviram falar de economia circular? Então, se me permitem, Sr. Diretor, fica aqui um desafio. Quando nós nos formos embora, eu me for embora, a Beatriz se for embora, estes senhores importantes se forem todos embora, vocês vão continuar a trabalhar. Pensarem neste conceito com os vossos professores, economia circular. E depois de entenderem o que é economia circular, deixo-vos aqui um desafio a todos, porque têm falado da comunidade, do importante de falar, irem falar às pessoas em vossa casa ou aos vossos amigos sobre o que é economia circular e fazerem todos um exercício. Quando estiverem a deitar alguma coisa fora, entender se podem dar uma nova vida a essa coisa que iam deitar fora e que muito provavelmente pode ainda ter uma vida muito mais longa do que aquilo que estamos a dar ou da vida que estamos a dar. Lara, pode ser? Esse é o objetivo principal desta campanha, porque nós utilizamos, por exemplo, roupas que não têm uso e ajeitámos-las para poderem dar para atividades de palco, por exemplo. Muito bem, claro, por exemplo. É uma... Depois há mais ecocampanhas que os meus colegas vão falar. Muito bem. Muito bem. Eu, os meus colegas, o pessoal docente e não docente e a própria comunidade participam muito nestas ecocampanhas se são devidamente informados. A biblioteca, juntamente com os diretores de turma e os professores de cidadania, falam destes temas aos alunos e dão-nos o desafio de participar. Por isso, eu, especificamente, quando ouvi disto, comecei a olhar à minha volta e vi que realmente muitos dos materiais não estavam a ter a sua máxima utilidade e estavam a ser mal encaminhados, por isso decidi fazer alguma coisa. Falei com os meus familiares mais chegados e os meus pais e com a sua ajuda conseguimos... Eu estava aqui a pedir uma coisa e a Lara já faz isso há tanto tempo. Eu realmente... Lara, diz... Conseguimos fazer uma recolha mensal de papel, rolhas e as tampinhas em vários estabelecimentos da freguesia e que ficaram muito contentes por poder ajudar e dar uma nova vida. E as pessoas foram receptivas? Foram. Foram, não é? Se calhar no início estranharam um bocadinho, mas depois entranharam a ideia, não foi? Sim. Eles não tinham muito conhecimento destas campanhas da escola e assim que souberam, viram-se muito felizes por poderem dar um novo rumo a estes materiais. E quando tu passas na freguesia dizem, bem ali a Lara, aquela miúda que nos ajudou a entender a importância da reciclagem, ainda não é? hoje muitos dos estabelecimentos e alguns familiares entregam para virmos trazer para aqui. Muito bem, muito bem. E eu tinha aqui dois meninos que iam também falar-me de outros dois projetos. Quem é que vai falar do Eletrão? É? Conta-nos lá. O projeto Eletrão tem como grande objetivo a recolha de material elétrico das florestas. Esse material é recolhido tanto por os familiares dos alunos, tanto por a escola.
esse material vai todo para a parte de trás da escola. Nós temos um sítio específico que depois é levado para a separação. Esse tema toca-me a mim, pois faço parte do curso de eletrónica e é um material que eu utilizo. E agora sei mais ou menos onde tenho que meter o material que já não vou precisar e que pode servir para outras pessoas. Em vez de botá-lo no lixo, boto num sítio específico. Então tu és um herói da reciclagem. Basicamente. Não, é mesmo importante. Porque é assim, é algo que nós, Luís, é algo que nós também temos consciência. Nós, quando fazemos alguma coisa mal, alguém nos chama a atenção. E muitas vezes os nossos familiares, os nossos professores, acabam por, eu vou dizê-lo assim, ralhar connosco e dizer que não estamos... Agora, quando o Luís faz uma coisa bem feita, nós temos que ter também a autoperceção de que estamos a fazer alguma coisa bem e que somos verdadeiramente heróis porque nós podíamos não a fazer. E tu escolheste fazer, não é? E fazer essa reciclagem. Sim. Luís, muito obrigado. A Inês também ia contar alguma coisa, não era? Ou era o João? João, conta lá, rapidamente. A nossa escola preocupa-se bastante com o ambiente. Por Mesmo? isso... Sim. Mesmo? Sim. Sim, pronto. Por isso temos trabalhado numa campanha que se chama Vamos Lixar-te. Talvez. Conta lá, João. Esta campanha consiste em transformar o lixo em belos trabalhos de arte. Temos feito diversos trabalhos sobre este tema e alguns desses trabalhos são feitos em família e outros com a ajuda das nossas professoras. Muito bem, isso é fantástico. Existem alguns grandes artistas nacionais. Vou-vos deixar aqui também um nome, para vocês tomarem nota com os vossos professores. Bordalo II é um artista que utiliza o lixo para fazer grandes peças de arte. E ainda há uns tempos fez um grande lince lá perto do Parque das Nações, em Lisboa. Por isso, eu vou-vos deixar e depois vocês vão na internet ver Bordalo II, como se fosse João II. Bordalo II, porque faz coisas como vocês fazem aqui. E eu não sei quem é que faz melhor, se o Bordalo II, se o João Fradique, não sei quem é que faz melhor, mas eu ainda não conheço o João Fradique, mas eu depois vou ver as tuas peças. Inês, conta-nos lá. Geralmente fazemos esses trabalhos e até podemos expô-los. Outras vezes oferecemos para a família no Natal, na Páscoa, no Carnaval, no Dia da Mãe e no Dia do Pai. Sim. O Sr. Ministro pode ver na entrada da nossa escola alguns enfeites de Natal que estão a rodear a nossa árvore e que foram feitos por todas as escolas do agrupamento. Muito bem, muito bem. Tudo que escola é que és? A escola de Lanheses. De Lanheses, aqui do centro escolar, ao lado, é? Muito bem, Sim. Muito bem. E agora quem é que ia falar? Porque nós temos aí as hortas, as vossas hortas bio e as suas circunstâncias. Olá, Lara. Nós não na escola Tens de falar mais alto um bocadinho, pode ser? Nós, no jardim de infância, é lá onde fazemos as hortas. Mas os do primeiro ciclo e os de jardim colaboram todos. Tu também colaboras? Sim. É? E o Rodrigo também colabora? Sim. De certeza? Sim. Rodrigo, tu colaboras? É? Nós, um menino, quando acabamos de almoçar, vai levar os restos de fruta e cascas de legumes e frutas para o compostor. Para o compostor? O que é isso? É uma caixa, basicamente, onde forma-se o composto. Sim. E que depois podem utilizar para quê? Para adubar e fertilizar a terra. Então quer dizer que eu lá na cidade dei tudo o que são desperdícios de comida para o lixo e eu, se tivesse um compostor, depois podia ter uma horta, era isso? Sim. Esta é uma belíssima ideia. Lara, e vocês fazem isso sempre? Sim. Sim. Que tipo de desperdícios é que põe? Plásticos também? Não. Não, só desperdícios biológicos, é? Sim. Muito bem. Cascas? Sim. E mais? Conta. E nós, depois, quando nós estamos todos juntos, sim, escavamos a terra, colocamos o composto, depois os meninos trazem de casa sementes e assim, pomos por cima do composto, depois cobrimos com terra
E sempre que necessário regamos E e depois tiramos dá-se as um ervas milagre, daninhas. crescem coisas, não é? Sim. E o que é que fazem com essas coisas que crescem? O que é que vocês têm lá? Levamos para a cantina. Levam para a cantina. E o que é que levam para a cantina? Tomates? Sim. Sim? Mais? Cenoura. Cenouras? Mais? Dessa parte é o Rodrigo, eu sabia. Rodrigo. Dizer o que vai colher na horta. Rodrigo. Estás bom? Eu sou o Tiago. Tu também vais para a horta? É? Sim. E o que é que tens na horta? Tens algum animal na horta? Não. Não há galinhas? Não tens galinhas na horta? Não. Não. E o que é que colhes lá na horta? Cenouras? Sim. De cor é que são as cenouras? Laranjas. Laranja. Era só para ver se me estava a enganar. Olha, e mais? O que é que tens mais lá na horta? Conta lá. Alfaces tens? Tens também. Gostas de alface? Tu comes na cantina? Sim. Sim. Tu em que escola é que andas? Andas aqui ao lado, no centro escolar também? Não, no infantário. No infantário? Em que escola? Em Dião? Tu andas em Dião? Não? Na passagem ali? Não? Como se chama a tua escola? Ele agora esqueceu-se que ele está aqui na escola dos grandes e... Esqueci-me do nome. É na escola da Torre? É essa! O Rodrigo não sabe, mas sabes que lá no sítio onde eu trabalho tem um ecrã enorme onde tem os nomes dos meninos todos de Portugal e o sítio onde eles andam a estudar. Mas diz se portam bem ou não se portam bem, Rodrigo. E o que me diz lá no meu ecrã é que o Rodrigo, da Escola da Torre, habitualmente porta-se bem. Só que agora disseram que tinha que vir aqui para a beira dos adultos todos e ele estavas melhor lá na escola do que aqui, não estavas? Não. É um diplomata. Olha, tinhas mais alguma coisa para dizer? Não? Muito bem, então acho que todos estamos a fazer bem, mas acho que o Rodrigo merece uma salva de palmas, não merece? Rui, conta-nos lá, Rui. Bom dia. Bom dia. Senhor Ministro. Temos uma horta na escola com legumes e hortaliças. Sim. Que legumes e que hortaliças é que tens lá? Temos pimentos. Pimentos quais? Daqueles normais ou os pimentos de padrão, aqueles pequeninos que uns picam, outros não? Não, dos verdes. grandes. Dos grandes, dos verdes, sim. Temos milho. Milho? Também tem milho. Sim. E o que é que fazem com o milho depois? Deitamos às galinhas. Afinal tem galinhas, Rodrigo. Eu disse que tinham galinhas. Ou não é na tua escola? Olha, então vamos fazer aqui um acordo, Sr. Diretor. Quando isto acabar, nós formos embora, vão levar o Rodrigo a ver as galinhas, pode ser? Tu já viste galinhas, não já, Rodrigo? Ele tem casa e tudo. Rui, então, galinhas. Temos galinhas de raça autóctonas. Autóctones também. Daqui de raças. Não tem galinhas do outro lado do mundo. Tem mesmo as daqui. De raças autóctonas. Sim. Temos amarelas, pedrezes brancas e pretas. Sim. De várias raças. E galos, não tem? Galos também. Também, sim. E perus. Galinhas sem galos eram umas infelizes. Sim. E perus também? Sim. E mais? Tem mais alguma ave de aviário ou não? Temos gansos. Gansos? Afinal, tem gansos também? Patos. Então aquilo é muito bem. E depois, dão-lhes o milho? Damos o milho. E depois, Rui, o que é que fazem mais? Temos também um compostor. Um compostor. Parecido com o compostor que a Lara disse? Botamos restos de cascas de comida. Muito bem. E... Então, Rui, vocês são os verdadeiros heróis a cuidar daquela horta, da vossa bio-horta, não é? Olha, Rui, depois podes lá levar o Rodrigo a mostrar as galinhas? Okay. Pronto, está aqui um acordo. O Rui vai mostrar ao Rodrigo. Pode ser, Rodrigo? E mais as professoras vão ver as galinhas. Eu ajudo. Não, deixe estar. Não, deixe-me estar, já que eu estava aqui de MC, de mestre de cerimónias. Pode ser, Afonso? Pode. Posso agarrar no microfone? Pode. Sim. Cá. As árvores crescem sós e as sós florescem. Começam por ser nada, pouco a pouco se levantam do chão, salteiam palmo a palmo. Crescendo deitam ramos e os ramos outros ramos, e deles nascem folhas e as folhas multiplicam-se. Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores, e então crescem as flores
e as flores produzem frutos, e os frutos dão sementes, e as sementes preparam novas árvores, e tudo sempre a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem, sós, dia e noite, sempre sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, fazem amor e ódio, e vão à vida como se nada fosse. As árvores, não. Solitárias, as árvores. Exauram terra e sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem. Com o vento soltam ais como se suspirassem. E gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas, a crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal, viver a sós e, entretanto, dar flores. Muitos parabéns. Obrigado, meninos. Passamos agora a palavra à diretora executiva da Unicef, Beatriz Imperatori. Faça o favor, senhora diretora. Muito obrigada. Gostava que me tratassem por Beatriz e vou dizer-vos porquê. Nós já falámos aqui de tanta coisa hoje que é muito difícil para mim chegar a este momento que todos nós estamos à espera que acabe, não é? E é agora. Estamos, apesar de vocês já estarem todos mais tranquilos, e dar algo de novo para todos nós pensarmos. E eu vinha ontem para aqui com a minha colega. As minhas colegas são aquelas duas que estão ali, a Raquel e a Francisca, que alguns de vós já conhecem. E eu vinha a perguntar assim, mas Francisca, mas isto de ser uma lição é o quê? Não é? Nós já fazemos isto há muitos anos, não é? Mas uma lição é o Sr. Ministro que vai ensinar-nos a nós, porque ele é que é o professor amanhã. E pensámos, não é bem isso, porque quem vai de facto mostrar-nos o que é que se faz, o que é que se pode fazer e o que é que se consegue fazer são todos os alunos da escola. Então é o quê? Todos nós vamos ensinar uns aos outros? Sim, se calhar todos nós vamos ensinar uns aos outros. Então, mas e o que é que eu... Aprender, eu vou aprender de certeza, não é? E ensinar o que é que eu vou ter para dizer a todos, não é? A todos, incluindo ao Sr. Ministro, claro. A todos. E eu estava ali sentada e à minha frente eu tinha um mapa, que é um mapa mundo, e nós falámos aqui que uma coisa que nós temos que são fronteiras. Mas o que é que são fronteiras? E nós na Unicef não temos fronteiras. Por exemplo, como o clima não tem fronteiras, não é? A chuva não para ali na fronteira de Espanha. Ou a chuva não para na nossa fronteira. Ou se calhar a seca não passa na nossa fronteira. Há pouco tempo, nós estivemos em Nova Iorque, não presencialmente, porque não podíamos, mas com muitos meninos do mundo inteiro, e houve uma frase de um menino da Nigéria que ele disse e que eu retive com preocupação, com alguma tristeza, mas também com ânimo, e depois de estar aqui convosco, então fiquei muito mais animada. E o que é que ele disse? Ele vive na Nigéria, a Nigéria é em África, boa. E vocês sabem que a África é um dos continentes mais afetados pelas alterações climáticas, pela destruição da natureza e pelas desigualdades sociais, que são três coisas que estão ligadas. E então o menino dizia assim, sim, eu estou zangado. Mas, está zangado? Ui. Então, eu estou zangado com os adultos dos países ricos que não sabem o que fazem. E nós, as crianças dos países pobres, sofremos muito com isso. Isto é uma coisa que não nos deixa bem no mesmo estado, não é? Nós, depois de ouvirmos estas coisas, pensamos, bem, então e agora? E depois de vos ouvir, pensei, realmente ele tinha razão em dizer que são os adultos. Ele disse os adultos dos países ricos. Não disse as crianças como ele, nem os jovens como ele, dos países ricos, porque de facto, e aliás como o Sr. Ministro dizia, há aqui uma alteração. Há aqui uma enorme alteração na forma de estar. E a maior lição do mundo pretende exatamente que nós, em conjunto, vocês, nós, cada um nos nossos papéis, não é? Consigamos encontrar caminhos diferentes onde todos
sem fronteiras temos que viver, que é neste mundo, não é? E façamos isso por todos. Isto que nós vemos aqui é participação. Nós muitas vezes falamos em participação. As crianças têm que participar. E eu muitas vezes digo, sim, as crianças têm que participar, mas há um argumento muito egoísta, que é o meu, que sou adulta, que sei que vou viver hoje melhor se vocês tiverem uma voz maior, se vocês conseguirem fazer mais aquilo que querem com a visão que vocês têm do mundo. Porque eu, que sou adulta hoje, vou ter uma vida muito melhor. E, portanto, vocês, quando dizem, porque as crianças vão ser os adultos da amanhã, isso não interessa nada. Nós somos todos pessoas hoje. E todas as pessoas que vivem hoje têm uma função, têm uma responsabilidade que não se extingue aqui, não se extingue da nossa casa, não se extingue na nossa terra, no nosso país. Não, é do mundo. Porque tudo o que nós fazemos aqui hoje impacta toda a gente no mundo inteiro. E esta foi a razão pela qual nós achamos que a vossa escola era um exemplo tão bom, tão inspirador para todas as outras escolas, para todas as outras crianças e para todos os outros adultos, exatamente por causa disso, que é pela consequência daquilo que fazem, pelo compromisso que assumem e pelo facto de perceberem e de trabalharem não só para vós, mas também para os outros. E por isso eu queria deixar-vos aqui um agradecimento muito especial e dizer-vos que, de facto, nós, Unicef, ficamos tão contentes com o vosso trabalho, por aquilo que fazem hoje aqui, mas por aquilo que fazem por todos os outros que, se calhar, vocês nem sequer se lembram, mas o tão importante que é o vosso trabalho. E como eu acho que, de facto, isto é um trabalho de todos, gostava de chamar a Rita para que viesse juntar-se a mim e fazer, então agora, em conjunto, o Sr. Ministro quer juntar-se a nós também? Sim, claro. É para mim um que privilégio. Que representamos aqui... Rita, fica aqui. Eu acho que cada um de nós tem a sua função, não é? Cada um de nós representou aqui uma parte do que é a nossa sociedade, mas há uma coisa muito importante, que é assumirmos, em conjunto, um compromisso por todos. Obrigada. Então... antes de mais, bom dia a todos. Como a Dona Beatriz disse, o meu nome é Rita e sou... e sou da turma 8ª. Então, sempre me disseram que a educação constrói o futuro, que a educação muda mentalidades. E, de facto, é verdade. Nós, alunos, somos atualmente confrontados com a nossa relação para com o ambiente e uns com os outros. Afinal, é esse o objetivo destes projetos. Todos os temas que nós debatemos em sala de aula, todos estes projetos e atividades em que participamos, têm a função de nos alertar para os problemas do mundo, os problemas da atualidade, os problemas com que nos temos a defrontar. Afinal, não somos nós, alunos, que nos sentimos mudados por cada projeto no qual participamos? Não somos nós que sentimos necessidade de agir sempre que debatemos os temas do aquecimento global, do degelo, da extinção, em contexto de sala de aula? Porque nós, que somos as crianças do hoje, que somos os adultos do amanhã, que iremos um dia eleger governantes, formar empresas, construir cidades, nós iremos ter nas nossas mãos, direta ou indiretamente, o futuro do mundo. E por isso, estes projetos, estas atividades, esta educação que nos é dada hoje em dia, estão a contribuir. Estão a construir uma mentalidade que não existia até agora. Estamos a construir um futuro, estamos a construir um presente. Estamos a construir uma mentalidade ambiental. E isto faz com que na atualidade e no futuro nós possamos tomar as nossas decisões com consciência, com conhecimento, com responsabilidade ambiental e com respeito. E isso é que está a mudar. Como eu disse, a educação muda mentalidades. Muito bem. Muito bem. Eu tenho que confessar, não há nada para acrescentar e ficou aqui algo absolutamente claro. Independentemente pelas vossas palavras. Então, para finalizar, passamos a palavra outra vez ao Sr. Ministro da Educação. Não, mas eu não quero a palavra, porque a Rita disse aquilo que todos nós gostaríamos de ter dito, gostaríamos de ter pensado ou gostaríamos de ter sonhado de dizer. Por isso, mais do que as minhas palavras, mais do que as palavras da Beatriz, se daqui a um mês,
se daqui a um ano, se daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, quando já não forem crianças e jovens, se lembrarem pelo menos de uma frase do que a Rita disse, acho que ganhamos todos. Por isso, nunca se esqueçam disto. A Rita disse algo que é inequívoco. Vocês não são crianças e jovens que observam o que os adultos fazem no mundo. Vocês são partícipes e são os verdadeiros fazedores do vosso presente e do vosso futuro. Nunca se esqueçam disso. Em cada coisa que vocês fazem na vida, estão a construir o vosso futuro e a fazer com que o vosso presente seja melhor. Por isso, hoje, quando chegarem a casa, quando estiverem com os vossos amigos, digam mesmo que vocês são muito poderosos. Ao contrário do que muitas vezes os governantes pensam, as pessoas que mandam no mundo, muito provavelmente aqueles que olham para as crianças lá bem de longe, porque as crianças, afinal, não tomam decisões no mundo. Vocês pensem que vocês são os seres humanos mais poderosos do mundo e que têm mesmo a possibilidade de mudar as vossas vidas, estando na escola, aprendendo, tendo uma boa relação com os vossos amigos, lutando pelo vosso planeta, aprendendo dos vossos professores, respeitando o que acontece aqui na escola, defendendo o vosso entorno, mas vocês em cada dia da vossa vida vão poder usar essas armas, que é terem a vossa voz, como hoje tiveram aqui, e poderem estar em assembleias como esta a defenderem o que verdadeiramente acreditam. Hoje foi muito fácil falar para convertidos, porque vocês, eu vinha aqui dizer que era muito importante lutar pelo ambiente e quando eu ia começar a frase já tinha ouvido tudo aquilo que eu sonhava um dia dizer. Mas a Rita teve a lucidez, conseguiu ser clarividente, conseguiu dizer realmente com as palavras todas, com o nosso sotaque aqui desta zona tão forte, como eu tenho também, que vale a pena lutar e que cada um de vocês, desde o Rodrigo, que é se calhar o mais pequenino de nós todos aqui na sala e que agora vai ver as galinhas, até aqueles mais velhos como nós, saímos daqui muito mais ricos e eu posso dizer só uma coisa, muito simples, que se calhar não serve de muito, mas a minha serve-me de tudo, que eu hoje saio daqui muito, verdadeiramente orgulhoso. Saio orgulhoso com a Beatriz, que ganha o prémio, obviamente, do Concurso Nacional de Leitura, mas muito mais do que por ter ganho o prémio do Concurso Nacional de Leitura, por hoje ter defendido aquilo que acredita aqui com as suas colegas de turma. De ver os meninos, todos, independentemente da escola onde estão, do ano onde estão, daquilo que fazem e dos sonhos que têm. Entenderem que fazem parte de uma grande equipa, que é a espécie humana, que tem feito tantas asneiras e a dizerem à nossa geração, àqueles que somos mais velhos, nós pelo menos vamos trabalhar para que a nossa geração não repita os mesmos erros e não acabemos por tropeçar nos mesmos ramos onde vocês já tropeçaram. Se isso acontecer uma vez na vossa vida, se vocês conseguirem mudar nem que seja o vosso entorno, a serra onde vivem, o espaço onde habitam, a família onde estão, nós já ganhamos todos. E é mesmo através da educação, não é, Rita? E por isso o que eu vos quero dizer é que saio daqui muito mais feliz do que cheguei esta manhã. E eu vinha muito contente, tenho que vos dizer. E isso é graças a vocês e à vossa capacidade transformadora. Cada um de vocês é um transformador da vossa vida e do espaço que rodeia. E eu sei que o que aconteceu hoje aqui não foi mágico, porque é mesmo real. E vocês têm que estar muito orgulhosos, muito contentes. Sr. Diretor, foi um gosto estar aqui. Eu sei que os milagres aqui acontecem também porque a direção da escola faz o que faz, os vossos professores fazem o que fazem, os assistentes operacionais, os senhores que trabalham na secretaria, todos os que aqui trabalham, que a Câmara Municipal vem muitas vezes aqui trabalhar com a vossa escola, que os senhores que trabalham lá no Ministério e fazem todos os dias os milagres também acontecer e também muito porque organizações que olham para o mundo inteiro e são do mundo inteiro sem fronteiras, como a Unicef, hoje disseram que eram lenheses que queriam estar, podendo estar em qualquer uma das 5.400 escolas do país. E eles entenderam que a Rita, a Beatriz, obviamente que o João e o Rodrigo eram também das crianças mais importantes do país e aquelas que iam fazer a diferença. Por isso, para vocês todos, uma salva de palmas e muito obrigado. Porque é que os alunos estão com luvas brancas? Não, entendi que era depois por causa do microfone, que era o microfone. Mas... Vamos lá então. Muito obrigado a todos, um abraço a todos e foi muito especial.